Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Carla, ela que é médica fonoaudióloga, né? Vamos falar sobre a perda da audição. É um tema que interessa a todo mundo. Olha, se você tem algum problema desse na família, aproveita o embalo, avisa o pessoal da família, muda aqui para a TV Nova para acompanhar essa entrevista de perto. Vamos conversar com ela, tirar dúvidas do telespectador, né, que está nos acompanhando, que está nos vendo neste momento. Você sabia, por exemplo, que quase 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência auditiva? Né? É um número altíssimo. Né? Os números, inclusive, podem até estar maiores do que esse hoje, né, doutora Ana Carla? Boa tarde, prazer, uma honra tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Pedro Paulo. O prazer é todo meu. Gostaria de aproveitar e desejar boa sorte nessa nova etapa. Muito obrigado. É verdade, sim. Então, é um número bem representativo. 9 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência auditiva, variando o grau da perda, que foi dado estatístico de 2010 do censo, né, pelo IBGE. Hoje em dia, esse número certamente já cresceu, porque já faz 6 anos. Então, nós não temos ainda o dado preciso, o número preciso de hoje, né? Como é que a gente pode imaginar que esse número já cresceu? O barulho do mundo moderno provoca problemas na audição das pessoas? Sim, sim. Existe um tipo de perda que ela pode ser causada pelo ruído, tá? Então, nós vivemos numa cidade em que é muito barulhenta, existe uma poluição sonora muito grande. E isso contribui, sim, para essa perda de audição. A perda, ela é graduativa ou ela vem de vez? Né? É possível perceber quando ela está no começo se tem algum tipo de reversão? A perda, ela pode ter vários graus. A gente classifica a perda por graus. Ela pode ser desde uma perda leve até uma perda profunda. Ela é leve, moderada, severa ou profunda. Crianças, por exemplo, que nascem com a perda de audição, na maioria dos casos, ela já tem uma perda de um grau mais avançado. Idosos que eles vão adquirindo essa perda ao longo do tempo por conta do envelhecimento mesmo natural, essa perda de audição ela começa numa forma mais leve e ela vai se acentuando com o passar do tempo, caso o paciente não perceba inicialmente esse tipo de perda mais leve e não procure alguma ajuda médica, tá? Então, assim, existem alguns sinais que a gente já poderia estar pensando para poder detectar, será que eu tenho uma perda? E a partir disso aí, ser encaminhado para um profissional, seria um médico otorrinolaringologista, que é o especialista nisso. Então, assim, alguns sinais como, por exemplo, eu não estou entendendo direito o que as pessoas estão falando na minha casa, ou eu não consigo escutar bem o programa do Pedro Paulo, porque eu estou perdendo algumas palavras. Aumentando o volume da televisão, Aumentando o volume da televisão para tentar compensar. Então, são sinais, um zumbido, que é um barulhinho no ouvido, esse zumbido, ele tende a ser persistente. Nem todo mundo que tem perda tem o zumbido, mas o zumbido é um sintoma da perda de audição, tá? Então, esses sinais de alerta, a família já pode ficar observando e caso verifique, porque às vezes o próprio paciente, ele não consegue de imediato identificar. Ele não aceita que ele está perdendo a audição. E aí a maioria dos pacientes, eles chegam a nos procurar através da família. A família, eu escuto bem, mas minha esposa diz que eu não escuto bem, que a televisão está muito alta. Então, observar esses pequenos sinais que já dão indícios e procurar logo um médico. Doutora, a gente colocou no começo do programa aqueles quase 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência, sim, mas a situação ela é mais grave dentro desse número para quase 21% da população, né? Que ela já tem um grau bem elevado. Isso, exatamente. E dentro desse percentual, a gente consegue perceber que idosos é muito mais avançado. Então, 67,7% da população de idosos é que apresenta essa perda de audição. Tá? Então, é bem mais comum nesses casos. Uhum. Limpeza de ouvido, cotonete, dedo, tem gente que usa birilo, tem gente que usa de tudo para limpar o ouvido. Né? Isso é um crime, é um atentado aos nossos tímpanos, ao nosso ouvido, doutora? Uma das perdas de audição, um dos tipos de perda de audição, ele pode ser causado por um trauma acústico. Pode sim ser causado pela introdução de algum objeto dentro do ouvido. O ideal é que não use nada dentro do ouvido. Tá? Então, a cera, o cerumen, ele protege o nosso ouvido.
E aí a introdução de algum objeto pode vir realmente a danificar, perfurar tímpano e, consequentemente, trazer algum tipo de déficit auditivo para o paciente. Uhum. Bom, eu estou conversando hoje aqui no programa com a doutora Ana Carla, que é médica fonoaudióloga. O que faz uma fonoaudióloga, doutora? Eu sei o que faz uma fonoaudióloga, até porque fui casado com uma, né, que é a mãe do Pedrinho. Né? Mas vamos esclarecer para quem ainda não sabe o que é uma fonoaudióloga. Tá. Eu precisava tanto de fonoaudióloga que eu acabei casando com uma. O fonoaudiólogo, ele é um profissional da área de saúde, ele não é um médico, ele é um profissional da área de saúde que vai estar atuando nas necessidades de fala, de voz, de linguagem e de audição. Então, a gente pode estar ajudando desde um profissional que utiliza a sua voz, ou uma criança que tem uma gagueira, por exemplo, ou uma criança que troca letras, ou um idoso que teve um acidente vascular cerebral, que ficou com dificuldade de se alimentar, ou mesmo aqueles pacientes que têm uma perda de audição ou que necessitam, ele já é surdo e necessita de uma terapia, de um acompanhamento mais específico para isso. A tendência de quem tem algum tipo de problema no ouvido é aumentar a voz, até para poder se ouvir, né, doutora? Isso, assim, a gente precisa da percepção auditiva. Então, à medida que a gente fala, a gente se escuta. Então, é muito comum a gente perceber que pessoas que têm um problema de perda de audição, num estágio um pouco mais elevado, ele tende a falar mais alto para poder ter esse retorno da voz. É bem comum isso. Uhum. A doutora Ana Carla representa aqui uma instituição, o Audivida, aparelhos auditivos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sai daí não. Vamos mostrar só um pouquinho, né, os tipos de aparelho que nós temos. Temos vários para cada tipo de problema. Isso, né? Não exatamente. É uma coisa... Antigamente era uma coisa não padronizada. Não é padronizada, não é padronizada. A gente precisa ter um acompanhamento, primeiro, do exame audiométrico, né? E a partir daí a gente indicar qual é a necessidade do paciente. E baseado nisso é que a gente faz a indicação do aparelho auditivo. Uhum. Eu assumi recentemente, viu, doutora? Eu queria só para ilustrar isso, a importância desse trabalho, né, a Coordenação Nacional de Metrologia Legal. E estou trabalhando lá no Rio de Janeiro, estou na ponte aérea Rio, Recife o tempo todo. E lá, nos laboratórios de Inmetro, Inmetro tem 300 laboratórios diferentes. Né? Um dos laboratórios é um laboratório de audiometria, né, que é uma coisa extraordinária, que mostra, né, até o som do silêncio. O som do silêncio você percebe tudo. É uma coisa impressionante. Né? São caixas fora do chão, tratadas, uma coisa extraordinária. Então eu estou tendo a experiência de ver isso de perto, né, e ver a importância do que isso pode trazer na vida das pessoas. Você nem imagina, às vezes, que o Brasil está tão avançado em termos de tecnologia, e lá é o berço desse negócio. Nós temos técnicos especializados, técnicos brasileiros, cientistas brasileiros especializados, por exemplo, em nanotecnologia, né, que aquelas coisas minúsculas, né, partículas minúsculas que você vê dentro da célula. Isso nós hoje fazemos aqui dentro do Brasil, né, que a gente vê em grandes empresas americanas, europeias, né, mas nós temos aqui dentro do Brasil, esses laboratórios estão à disposição do povo brasileiro no Inmetro, lá em Xerém, onde nós estamos agora. Eu só quis ilustrar isso aqui para falar que esse tipo de exame também, não diria como nós temos lá, mas é feito para identificar se essas pessoas têm algum tipo de problema auditivo, que é o que nós estamos falando aqui hoje com a doutora Ana Carla, que é médica fonoaudióloga. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta, sai daí não.